O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, afirmou que a família dele tem recebido ameaças. O ministro foi entrevistado por Roberto Dávila, da Globo News. Edson Fachin é o relator da Lava Jato, responsável pelos principais casos da operação que estão no Supremo. Na semana passada, Fachin relatou o habeas corpus do ex-presidente Lula. Foi contra analisá-lo e contra conceder uma liminar até a conclusão do julgamento do mérito. Em nenhum momento da entrevista, Fachin falou sobre o teor das ameaças, de onde teriam partido ou as relacionou a algum caso concreto. Segundo fontes do Supremo, as ameaças começaram há 2 ou 3 semanas. Nos dias atuais, uma das preocupações que tenho não é só com os julgamentos, mas também com a segurança de membros de minha família. Tenho tratado deste tema e de ameaças. O senhor tem sido ameaçado? Ameaças que têm sido dirigidas a membros de minha família. Algumas providências que eu solicitei a presidente e também à Polícia Federal, por intermédio da delegada que trabalha aqui no tribunal, já estão sendo adotadas. Nem todos ainda foram, os instrumentos foram agilizados, mas eu efetivamente ando preocupado com isso e esperando que não troquemos a fechadura de uma porta já arrombada também nesse tema. O senhor se sentir ameaçado, o senhor e sua família, é uma coisa triste e incabível, né? De fato, essas circunstâncias não são singelas, mas em relação a mim, que aqui estou por ter respondido afirmativamente esse chamamento que a vida me fez, e eu sou grato à vida por isso. É claro que gratidão não é contraprestação, gratidão é ser grato à vida e a quem eventualmente nos chamou para colocar diante desse desafio, por isso que gratidão não é contraprestação. Eu sou grato à vida por poder prestar esse serviço. Fico preocupado, sim, com aqueles que, membros da minha família, não fizeram essa opção e poderão, eventualmente, sofrer algum tipo de consequência. Mas eu espero que nada disso se passe. A entrevista repercutiu imediatamente. O presidente da Câmara disse que é preciso proteger os ministros de qualquer pressão e repudiou as ameaças a Fachin. Se os ministros do Supremo, se o Judiciário não têm liberdade para julgar hoje, né, e hoje os casos mais claros são contra, né, da Lava Jato, crimes do colarinho branco, mas amanhã eles também podem ter dificuldade de julgar casos do crime organizado, que também tomou conta de muitos estados brasileiros e que em algum momento poderá existir julgamentos no Supremo. Então a gente não pode de forma nenhuma, né, colocar em risco a independência das instituições, mas principalmente a liberdade de decisão do voto de cada ministro do Supremo. O presidente do Senado tratou a ameaça como um absurdo. Vejo qualquer ameaça a qualquer cidadão brasileiro, seja ele ministro, seja ele qualquer pessoa, uma ameaça é sempre uma ameaça. A vida humana é a vida humana. Então eu acho isso, sinceramente, absurdo que as autoridades estejam sendo ameaçadas. No início da noite, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal ofereceu escolta para Fachin. Mas o ministro respondeu que, no momento, não há necessidade disso, porque a presidência do Supremo está tomando providências para garantir a segurança dele e da família. Raul Jungmann disse que, por enquanto, a Polícia Federal não vai abrir inquérito, mas que 2 equipes estão prontas para atuar se necessário. Não é grave, é inaceitável. Isso é uma ameaça que alcança todo o judiciário, sobretudo no momento de uma decisão como essa, de forma que nós estaremos, digamos assim, absolutamente prontos e preparados para atender, não só um pedido do ministro Fachin, mas de qualquer outro ministro e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Porque, repito, isso não pode acontecer, isso é inaceitável e é evidentemente uma agressão que tem que ser repelida. Em nota, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, informou que antes de vir a público a entrevista de Fachin, já tinha adotado as seguintes providências. Deslocou para Curitiba 2 delegadas da Polícia Federal especializadas em segurança para todos os casos de magistrados ameaçados no país, para verificação de quais as melhores e mais eficazes providências deveriam ser tomadas. Autorizou o aumento do número de agentes para escolta permanente do ministro Fachin por servidor do setor de segurança do Supremo, além dos que já o acompanhavam em seus deslocamentos. Autorizou que o uso de segurança do ministro em Curitiba
possa deslocar-se também para acompanhamento de familiares por ele indicados. Determinou a diretoria-geral do STF examinar e adotar providências para o aumento do número de seguranças para a família do ministro Fachin, em Curitiba. E encaminhou ofício indagando a todos os ministros do STF sobre a necessidade de alteração e aumento do número de agentes de segurança para, se for o caso, a tomada das providências cabíveis. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, disse que as ameaças contra a família do ministro Edson Fachin são extremamente graves e devem ser tratadas com a máxima seriedade. Segundo Lamáquia, esse tipo de ataque não pretende atingir apenas o Supremo Tribunal Federal, mas todo o sistema de justiça e o Estado democrático. O presidente da OAB disse que a apuração do caso deve ser prioritária e os responsáveis punidos exemplarmente. Lamáquia relembrou o assassinato da vereadora Marielle Franco e reforçou que os avanços do Brasil no combate ao crime devem ser preservados. A Globo News exibe ainda hoje, na íntegra, a entrevista exclusiva do ministro Fachin ao jornalista Roberto Dávila.